Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me vendo. Eu sou o professor Hudson de Biologia e vamos continuar nossas aulas sobre metabolismo. Sim, pessoas, se você chegou nesse vídeo de paraquedas, esse já é o terceiro vídeo sobre metabolismo. Vou deixar aqui o card aqui em cima. Eu tenho já um vídeo introdutório, né, falando sobre metabolismo, anabolismo, catabolismo, quem é o ATP, dando nome a essas galera. Aí o segundo vídeo é sobre fotossíntese. Este terceiro vídeo é sobre a respiração celular. E o quarto vídeo será sobre quimiossíntese e fermentação. Então, clica no cardzinho que vai aparecer aí para ver os outros vídeos. Se você está aqui para a respiração celular, então veio o lugar certo. Vamos embora, então. Então, olha só. Voltamos a esta imagem aqui, que está relacionando a respiração celular com a fotossíntese. Então, a respiração celular, ela utiliza, né? Ela faz uso de carboidrato mais oxigênio dentro lá da sua mitocôndria, dentro da célula dos eucariotos, temos a nossa mitocôndria. Você come, você respira, para a comida que você come, para o seu sangue, para o ar que você respira, para o seu sangue, para essa comida e esse oxigênio ir para a sua célula, e lá dentro da sua célula, na mitocôndria, tudo isso foi oferenda para a mitocôndria produzir energia para você. Já agradeceu suas mitocôndrias hoje? Agradeça aí. Daí ela produz, como subproduto, gás carbônico, que é um gás que ela não consegue utilizar, por isso que a gente elimina, e os hidrogênios e os oxigênios que sobraram ali, eles vão se juntar e formar água. E é justamente isso que é utilizado lá na fotossíntese, né? Água e gás carbônico em fases distintas. Aí você assista a aula de fotossíntese, se você quiser se aprofundar nesse tema, e aí eu produzo carboidrato e oxigênio. Então vamos falar hoje sobre a respiração celular. Vamos lá. E olha ela aí, a nossa querida, a nossa amada, a nossa deusa mitocondrial, nossa deusa interna, que está em praticamente todas as nossas células, fazendo uma magia de transmutação. Ela pega a comida que você come, o oxigênio que você respira e gera energia. Energia é essa que vai pagar os processos do seu corpo. Então, na respiração celular, eu vou ter a produção do ATP, a nossa moeda energética, que a gente falou lá na primeira aula, através de uma oxidação que vai usar o oxigênio, o gás oxigênio, como agente. Então, isso aqui é uma microscopia eletrônica de varredura colorizada artificialmente para a gente identificar que é a nossa mitocôndria. Então, olha só, ela é igual aqueles desenhozinhos que a gente está familiarizado. Daí a gente tem etapas no processo de respiração celular. A primeira etapa, na verdade, começa antes até da própria respiração propriamente dita, né? Que é a quebra do alimento em partes menores, seja durante o trajeto da digestão, seja quando ele entra na sua célula, né? Como a gente está falando numa visão mais celular, né? Eu já estou considerando que a digestão já aconteceu, eu estou falando da quebra desse carboidrato, desse lipídio, estou falando de uma glicólise, que é a quebra da glicose, uma lipólise, que é a quebra de um lipídio, que são processos anteriores aí à geração de energia. Depois eu vou ter um ciclo de reações que vão acontecer ali, é o famoso ciclo de Krebs, né? O ciclo do ácido cítrico. Transformações que vão acontecer ali na minha molécula, que vão remover hidrogênios e liberar gás carbônico, é nessa fase que eu tenho a maior parte da liberação de gás carbônico. E por fim, a fase mais energética, que é a cadeia transportadora de elétrons, também chamada de cadeia respiratória. Beleza? Então aqui de novo a fórmula geral da respiração celular, C6H12O6, isso aqui é uma glicose, é um carboidrato de 6 carbonos, mais 6 molequinhas aqui de gás oxigênio. Daí eu tenho aqui no final da respiração celular, eu vou ter a produção com esses elementos aqui, eu vou ter a produção de 6 moléculas de CO2, mais 6 moléculas de água, mais energia na forma de ATP, a nossa adenosina trifosfato. Beleza? Bom, então a respiração celular, como eu falei, acontece dentro da sua célula. Algumas etapas acontecem fora da mitocôndria, né? A glicólise acontece anteriormente à mitocôndria.
O ciclo de Krebs e a cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons já é dentro da mitocôndria em regiões distintas. Aqui é uma visão geral, então, do processo. Essa molécula de glicose ela vai ser quebrada em duas moléculas de 3 carbonos, que a glicose tem 6 carbonos. 6 carbonos, aí ela é quebrada em duas moléculas com 3 carbonos, que são os piruvatos. Esse é um processo que já gera um tiquinzinho de ATP. E arranca hidrogênios que vão ser levados lá para o final. Aí esse piruvato vai sofrer uma transformação, se juntar aqui no acetil-CoA, aí vai acontecer o ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs é que eu tenho a liberação do gás carbônico, vou ter a produção de um ATPzinho aqui também, um pouquinho de ATP, e mais hidrogênios estão sendo arrancados aqui, carregados para a cadeia respiratória. Aí quando chega lá na cadeia respiratória, ela pega oxigênio, mais esses hidrogênios que vieram aqui, e faz um processo que a gente vai ver nessa aula, onde ela consegue gerar uma média de 32 a 34 ATPs, ou seja, com uma molécula de glicose, lá no final ela vai me gerar 32 ATPs. Aí você soma os outros que vieram aqui. Esse é um saldo máximo que a gente tem. E o que sobrar vai se juntar e formar água. Então essa é a visão geral do que vai acontecer na nossa respiração celular. Então a última fase é a fase mais energética, mas para chegar na última fase, outras coisas menos energéticas tiveram que acontecer. Beleza? Vamos então, tal como o Jack Stripador, parte por parte. Bom, então temos aí a nossa geração de energia, a gente come para isso, a gente respira para isso. Então, nesse processo de respiração celular, que é um processo extremamente energético dentro dos eucariotos, existem eucariotos que não têm mitocôndria, eles vão ter que fazer um outro processo aí para gerar energia, que não é tão eficiente quanto a mitocôndria, a respiração celular via mitocôndria. Então, é onde a gente tem a maior produção de energia graças às mitocôndrias. Então, de novo, você come, tal como o Jake aqui, de Hora de Aventura, e você respira para que a sua mitocôndria dentro da tua célula consiga pegar esta comida, este oxigênio e produzir energia na forma de ATP para que os seus processos metabólicos ocorram. Beleza? Bom, vamos lá então. Vamos apresentar uma galerinha aqui para vocês. A gente tem então os carregadores de hidrogênio, eles vão ser importantes para a gente. Então a gente tem o NAD+, que é uma coenzima. Lá no final do processo, a oxidação de um NAD vai gerar um volume ali de uns 3 ATPs, 2,5, 3 ATPs. Eu tenho o FAD, que já é um grupo proteico. A oxidação de um FAD, lá no final, ele vai ter me gerado ali 1 ATP, 1,5. Então o NADH e o FADH é os caras que estão transportando aí o oxigênio para a gente. O NAD e o FAD. Aqui eles já estão ligados no hidrogênio, né? Olha, oxigênio é hidrogênio, tá? Carregadores de hidrogênio. Carregadores de hidrogênio. É eles que vão sair se juntando com esses hidrogênios que vão sendo arrancados ao longo do processo para levar lá para a fase final da cadeia respiratória. Bom, aí nós temos a primeira fase, que é a glicólise. A glicólise é simplesmente a quebra da molécula de açúcar. Então a glicólise é um processo anaeróbio, ou seja, ele não precisa de oxigênio para acontecer. Isso acontece fora da mitocôndria. Essa glicose entrou na tua célula, lá no citoplasma da sua célula vai ter essa quebra. Então isso acontece antes de entrar na mitocôndria e nem usa oxigênio. Isso é um complexo de 10 reações químicas que de nada, você não precisa saber agora. Se você é um aluno de ensino médio, você não precisa, a não ser que seu professor seja muito megalomaníaco, você não precisa saber essas 10 reações. Você, estudante de biologia de áreas da saúde, vai ter que aprender isso em bioquímica, tal como eu. Se você quiser um vídeo mais completo sobre essas reações, deixe aí nos comentários que eu posso pensar em aprofundamentos para o futuro. Mas, enfim, essa glicólise, então, é a quebra da molécula de glicose por 10 reações químicas que vão transformando gradativamente isso, no final, em duas moléculas com 3 carbonos, que é o ácido pirúvico. E aqui eu tive já alguns hidrogênios que foram levados embora.
No produto final, o que interessa para a gente é isso. No produto final da glicólise, eu vou ter gerado 2 ATPs, vou ter gerado 2 NADHs e 2 piruvatos. Nesse processo, é um processo que ele gasta ATP, mas também gera ATP. No comecinho, eu tenho a fase de investimento. Eu vou ter o gasto de 2 ATPs ali. Mas lá no final eu gero 4. Né? Então eu tenho 4 ATPs no final, mas eu gastei 2, então o saldo final é de 2 ATPs. Então é um processo que se paga e ainda deixa um crédito aí. Beleza? Mas o que interessa para a gente é justamente o que acontece. Então essa glicólise, a glicose entra, é quebrada em 2 moléculas, que são os piruvatos, ácido pirúvico, e aí eu vou ter 2 ATPs, que foram produzidos aqui, e 2 NADH, que estão carregando já o hidrogênio, que já vai lá para a fase final da minha respiração celular. Beleza, agora sim as coisas vão entrar na mitocôndria. E dentro da nossa mitocôndria, ela é uma estrutura que tem 2 membranas. Essa vermelhinha, que é a mais externa, e essa amarelinha toda dobrada, que é a membrana interna. Dentro aqui, ó, no que a gente chama de matriz, que seria como se fosse o citoplasma aqui, né? Se ela fosse uma célula, isso aqui seria o equivalente a um citoplasma. Dentro da matriz mitocondrial é que vai acontecer o ciclo de Krebs, a próxima fase que a gente já vai ver, e entre aqui a membrana interna e a membrana externa, é que vai acontecer a cadeia respiratória. Beleza? Então vamos agora aqui para a matriz mitocondrial e eu vou ter o ciclo de Krebs. O primeiro processo já é um processo aeróbico. Ele vai acontecer dentro da mitocôndria. O primeiro passo vai ser a oxidação da molécula de ácido pirúvico, que ainda acontece antes de entrar na mitocôndria. Então eu vou ter a enzima coenzima A, CoA, que ela vai se ligar a esse piruvato aí e vai formar uma molécula chamada de acetil-CoA. Nesse processo eu já tenho uma produção de NAD, já forma um NADzinho aí, o carregador de hidrogênio, que está carregando o hidrogênio, e gás carbônico. Só no início, só para começar, para começo de conversa, antes de cair no ciclo de Krebs. É esse acetil-CoA que vai rodar lá no ciclo de Krebs. Aí nós temos então o ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido pirúvico, que é esse ácido pirúvico com a coenzima A, que vai formar o acetil-CoA, que vai rodar ali. Então, o ciclo de Krebs são várias transformações químicas que vão acontecer com essa molequinha aqui, onde ela vai ter a liberação de CO2, então eu estou liberando CO2, estou arrancando carbono e oxigênio aí dessa molécula, que está rodando aqui pelo ciclo. Nesse processo eu também arranco hidrogênio, e aí eu tenho carregadores de hidrogênio, eu vou ter o NADH carregando hidrogênio e o FADH2 carregando hidrogênio também. E eu tenho produção de ATP. Opa, mas aqui está GTP. O que está acontecendo? É porque o ATP ele é uma adenosina trifosfato. A base dele, a base nitrogenada é uma adenina. Aqui no ciclo de Krebs é uma guanina. Mas na prática é a mesma coisa, tanto que normalmente nos livros está até simplificado e chama de ATP isso aqui também. A molécula é parecida, o que muda é só uma estruturazinha que é a base nitrogenada. Em vez de ser uma adenina, aqui é uma guanina. Mas o efeito vai ser o mesmo no final. Lá no final vai ser a mesma ideia. É uma molécula energética tal como o ATP. Beleza? Então vão ter várias transformações que, de novo, você não precisa saber com detalhes, a não ser que você seja um estudante de bioquímica mesmo, que vão acontecer. Então eu vou ter a oxidação da acetil-CoA em várias reações químicas aí. Isso está acontecendo dentro aqui da matriz mitocondrial. Esse processo onde cada molécula de ácido pirúvico que entrou aqui, e lembra que entrou 2, né? Porque na glicólise eu formei 2 moléculas. Então vai rodar esse ciclo 2 vezes. Para uma glicose que começou esse processo, rodou o ciclo de Krebs 2 vezes. Para cada molécula de ácido pirúvico, eu vou ter a produção de 1 ATP, que eu estou simplificando, né, que é um GTP, mas a gente padronizou para chamar tudo de ATP, 3 NADH e 1 FADH2. Então, o saldo total para uma glicose vai ser 2 ATPs, né, o dobro disso aqui, 6 NADH, o dobro disso aqui, e 2 FADH2, o dobro. Por que o dobro? De novo, porque você teve 2 molequinhas aqui de ácido pirúvico que rodou esse ciclo. Beleza? Então, o processo que gera um pouquinho de ATP, mas gera bastante NADH e FADH, que é o que vai lá para a fase final. Esses carregadores de hidrogênio vão lá para a fase final, que é a mais energética. E aí chegamos nela,
na nossa cadeia transportadora de elétrons, também chamada de cadeia respiratória. Então, lá dentro ali, entre as membranas da minha mitocôndria, deixa eu botar minha carinha aqui na frente da mitocôndria. Então, lá dentro, entre essas membranas, é que vai ter essa última etapa da respiração celular. A maior produção de ATP é aqui, é agora. Tudo que aconteceu antes foi uma preparação para este momento de energia. Aqui eu vou ter um processo que tem um nome complicado, mas vamos lá. Fosforilação. Fosforilação oxidativa. Vamos entender esse nome. Fosfo tem a ver com fósforo, que é do fosfato, da molécula de ATP. Ação é de adição, porque para me formar um ATP, eu tenho que pegar um ADP e adicionar um fosfato, não é mesmo? É justamente isso. Então, uma fosforilação é uma adição de fósforo a essa molécula. Oxidativa por quê? Porque ela usa oxigênio. Então, eu tenho uma adição de fosfato, né, adição de fósforo, usando oxigênio. E aqui também eu vou ter a redução do NADH e do FADH pelo oxigênio. O oxigênio ele vai vir aqui, ó, e arrancar esses hidrogênios que eles estavam carregando. Falavam, me dá aqui que eu preciso deles agora. Então eles estavam carregando esse hidrogênio até aqui. E aí esse hidrogênio ficou solto agora. Solto entre aspas. O que vai acontecer é o seguinte. Esses hidrogênios que estão sendo liberados aqui, eles vão ser mandados para fora. Para esse espaço intermembrana, que essa aqui é a membrana interna da mitocôndria, ó, essas dobradinhas aqui. Então, esses hidrogênios estão tudo bombeado para fora. Só que aí tem um negócio, tem muito hidrogênio do lado de fora e pouco hidrogênio do lado de dentro. Sabe o que acontece? Eu crio um fluxo direcional. O hidrogênio ele quer voltar, porque a tendência é ir de onde tem muito para onde tem pouco, até chegar no equilíbrio. Só que esse equilíbrio nunca chega, porque eu estou mandando hidrogênio para fora o tempo todo. Então aqui está saturado de hidrogênio aqui nesse espaço fora da membrana, né? Fora da membrana interna. Está entre as duas membranas aqui. A membrana interna, a membrana externa. O hidrogênio está aqui, ó, nesse espaço. E aí ele está doido para voltar. Tem um caminho para ele voltar, que é essa proteína aqui chamada sintase do ATP ou ATP sintase. O nome dela é bem subjetivo, né? Não, já é direto ao ponto. Ela tem alguma coisa a ver com ATP. Sintase vem de síntese, produção. Opa, então a produção do ATP tem a ver com isso. Sim, o que acontece de modo geral, tá? De modo geral, é que esse hidrogênio, ele quer entrar e ele vai ter que entrar por ali. É o único lugar que deixa esse hidrogênio voltar. Só que ali, eu não sei se vocês estão familiarizados com a estrutura de uma porta giratória, tipo aquelas de banco. Não sei se já foram no banco. Banco físico, né? Existe banco físico, caso você não saiba. Tem esses lugares que o povo antigo velho ia. E ainda vai, né? E às vezes você vai ter que ir também lá. Então lá no banco tem uma porta giratória, onde dá para passar duas pessoas ao mesmo tempo, mas essa porta gira e às vezes trava, enfim. É a única forma de entrar normalmente ali no banco. Essa proteína aqui, ela funciona mais ou menos assim. Então, cada vez que o hidrogênio passa, faz essa portinhola girar. E no que essa portinhola gira, ela pega um ADP e tasca um fosfato nele, e aí ele se transforma num ATP. Então, o que acontece é cada hidrogêniozinho aqui que passa está fazendo isso aqui se movimentar, esse complexo se movimentar. Nessa movimentação do complexo, o ADP se junta com o fosfato e forma o ATP. ADP mais fosfato, ATP. ADP de fosfato, que tem dois fosfatos, junta com um fosfato livre e vira um ATP, que é a molécula energética. Isso vai acontecendo. E lembra que eu falei que nunca vai chegar no equilíbrio? Opa, mas o hidrogênio está entrando, eventualmente vai equilibrar, né? Não, porque esse hidrogênio agora que entrou de volta, ele está energizado e ele vai se ligar com aquele oxigênio que está órfão ali, aquele oxigênio que ficou meio descabido depois que ele arrancou o hidrogênio do carregador. Então é agora que esse hidrogênio e esse oxigênio vão interagir para formar água. Então eu não tenho mais um fluxo de hidrogênio livre aqui, porque esse hidrogênio que entrou, ele se junta com oxigênio com outro hidrogênio e forma água. Então eu sempre estou com um desnível, estou com muito hidrogênio aqui e pouco hidrogênio aqui, então ele sempre quer entrar e a única forma dele entrar é por aqui. E é por isso que eu gero tanto ATP. Todos aqueles hidrogênios que foram arrancados antes é para chegar aqui, fazer essa estrutura girar
e formar ATP, fazer a fosforilação oxidativa. Então, o oxigênio ele serviu para arrancar o hidrogênio que estava sendo carregado, mandar ele para fora. Na verdade, quem manda para fora é esse complexo aqui, que eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo, mas é um complexo que tem ali na membrana, tá? Que vão mandar essas proteínas de transportador de elétrons que vão mandar esse hidrogênio para fora e ele vai querer entrar e só tem um jeito de entrar, que é aqui pela ATP sintase. E quando a ATP sintase, o hidrogênio passa por ali, ela gera ATP. E é por isso que eu tenho essa grande produção de ATP. Então o saldo de ATP ele chega ali de 32 a 34 no máximo nessa fase aqui para aquela glicose que começou o processo. Normalmente, você não está trabalhando com os máximos, você vai ter ali uma produção de uns 26 em média normalmente, você não vai chegar no máximo normalmente, isso aqui é um número ideal, né? O pico. Normalmente ele está ali produzindo uns 26, porque também o fluxo não é tão intenso assim de produção. Beleza? Então aqui mostrando em GIFs para vocês terem uma ideia. Ó. Então essa estrutura aqui ela funciona como tipo um giro mesmo. Ó. O hidrogênio passa por aqui, faz ela girar. Nesse giro ela pega o ADP, faz ele se juntar com o fosfato e aí produz o meu ATP. Esse hidrogênio que entrou se junta com mais um hidrogênio e oxigênio e aí forma água, mantendo aí sempre esse fluxo do hidrogênio querer entrar. Então sempre tem uma concentração maior de hidrogênio aqui, aí ele quer entrar e para entrar só pode passar por aqui e aí o que acontece? Produção de ATP. Beleza? É isso. Essa é a cadeia transportadora de elétrons. Então vamos pegar aqui e ver o rendimento final então. Então essa molécula de glicose entrou, sofreu a glicólise fora da mitocôndria, essa glicólise me gerou um pouquinho de ATP, me gerou NADH e me gerou 2 ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico entrou na mitocôndria, juntou com a coenzima A, virou acetil-CoA, nisso eu já tirei mais uns hidrogêniozinho, cai no ciclo de Krebs 2 vezes, porque são 2 moléculas, então eu vou ter 2 ATPzinhos, 6 NADH sendo produzido, 3 em cada rodada, 2 FADH, 1 em cada rodada, e esses carregadores de hidrogênio tudo vão lá para a cadeia respiratória que vai usar o oxigênio para gerar ali cerca de 26 ATPs em condições normais. Então o saldo total de uma glicose que entra, eu consigo fazer ali uns 30 ATP, com uma glicosezinha só. Só para vocês terem uma noção, na fermentação eu consigo 2. Então lá no processo de fermentação, que a gente vai ver num outro vídeo, é basicamente uma glicólise. E vai ter a produção de 2 ATP. Enquanto que aqui eu tenho a produção de 30. Então perceba como que esse processo é muito mais energético. 15 vezes mais energético do que aqui uma fermentação. Por isso que é tão vantajoso, por isso que na evolução, inclusive, os eucariotos se deram tão bem, se espalhando pelo mundo. Né? E você tem aí a mitocôndria de um evento que aconteceu bilhões de anos atrás e está mantido até hoje na linhagem dos eucariotos, porque deu certo, está dando certo até hoje. Beleza? Esse é o processo da respiração celular. Então, recapitulando. Respiração celular, geração de ATP, quebra dos alimentos, anterior, né, à própria respiração celular, você já tem a quebra do alimento. Aí dentro da célula eu tenho a glicólise, que ela é anaeróbica, ou seja, não usa oxigênio para acontecer lá no citoplasma da sua célula. Se não tiver oxigênio, inclusive, tua célula pode se virar fazendo uma fermentação, tá? Tendo oxigênio, aí eu vou para dentro da mitocôndria, já tem o ciclo de Krebs, que é dentro da mitocôndria. Aí tem a cadeia transportadora de elétrons, que é dentro da mitocôndria, processo que precisa de oxigênio para acontecer. Uma molécula de glicose gera um máximo teórico de 38 ATPs, mas normalmente não chega nesse máximo, fica ali na casa dos 30. Beleza? Só a título de comparação, a gente tem outros processos metabólicos, por exemplo, metabolizando 1 grama de triglicerídeo comparado com 1 grama de carboidrato, eu vou conseguir gerar 6 vezes mais ATP. Mas a nossa via metabólica principal é com base em glicose e não com gordura. Por isso que a gente armazena gordura. A gente armazena porque depois, quando a gente precisar, a gente tira a gordura e ela consegue gerar mais ATP. Mas o uso básico é carboidrato e glicose. Beleza? E aí, de novo, fechamos aqui como começamos nessa imagenzinha. Então, a gente viu que
através do processo de respiração celular, eu tenho a liberação de CO2 e a gente entendeu agora por que tem essa produção de água, né? São aqueles hidrogênios que entraram de volta, se juntaram com aquele oxigênio que estava carente, formou água, mantendo aí o fluxo constante de hidrogênio lá na cadeia respiratória, para sempre ter ele fazendo a ATP sintase girar e produzir o meu ATP. Beleza, pessoas? Se esse vídeo foi útil para você, deixe o seu like aí, se inscreva no canal, divulgue para outras pessoas que precisam aí, sei lá, às vezes estão fazendo uma revisão do conteúdo, vão ter uma prova recente, beleza? Deixe um comentário aí se você quiser comentar alguma coisa, se não quiser também. Se você chegou até o final desse vídeo, diga obrigado, mitocôndrias. E aí eu vou saber que você chegou no final. E ficamos por aqui. Temos agora só mais um vídeo que vai ser sobre fermentação e quimiossíntese. Esse é um vídeo que já vai trabalhar os dois, porque é breve esse conteúdo. Beleza? Então é isso. Então, falou, valeu para vocês. Até a próxima. Bye!